Boa noite para quem tá vendo aí na gravação, no replay. Hoje eu vou falar sobre medo, sobre a árvore do medo, da onde surge. Fica aí comigo até o final aí que vai ser sensacional, muito bom, muito bem. Enquanto não vem, a gente coloca uma musiquinha. Boa noite, Ive! Vamos mandando aviãozinho pra galerinha. Desculpas não faltavam para o Willy Walker. Mal acabado a la Rodin, não tinha pinta de galã. Sem ter amigos pra gangorra, ele vivia sempre down, trancado na sua masmorra. De lá só vigiava a liberdade alheia. Se fosse um bicho era coruja, atento pra que nada fuja. Esperar as pessoas chegarem, acabar a música. Só via o que podia ser, refém das possibilidades. É como um crítico de TV que não atua, prefere ver de camarote. Ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Sentado na plateia, o Willy sabe tudo, mas não tem banda, ele é tiete, que só namora na internet. Por nunca se arriscar com nada, ele se vinga de quem tenta, vaiando, nada arquibancada. Boa noite, Vini! Isso é ficção pro nosso Willy Walker. Mera audiência do possível, o seu final é previsível, e seu marasmo não me choca. Enquanto o tempo tá passando, consome as chances com pipoca. Crítico de TV. Falei que ia dar errado. Para de sonhar. Leva a vida a sério. Vai dar errado. Para de sonhar. E assiste a vida que podia ter. Podia ter. Como crítico de TV. Eu falei que ia dar errado. Prefere ver de camarote. Ele assiste a vida que podia ter, que podia ter. Muito bom, uma boa noite, boa noite. Galera até aplaudindo aqui, ó. Começamos a live até com aplauso hoje. Muito bom, boa noite, Vini. Tudo bem, Ive também, para quem vai chegando aí, vai mandando aviãozinho, mandando coração. Hoje a gente vai falar sobre a árvore do medo. Eu fiz um post essa semana aí sobre essa teoria e eu achei muito legal. Falei, vou fazer uma live sobre, porque o conteúdo é muito grande para deixar num post só. Então quem for chegando aí, quem for ver depois no replay, vai ver sobre isso. Deixa eu ver como é que eu gravo aqui. É Windows Alt R. É isso? Vamos ver? Isso. Vamos gravar aqui também. Cadê? Acho que tá gravando. Não sei. Vamos ver se tá gravando aqui. Esse não vou conseguir compartilhar aqui. Esse daqui, né? Beleza, fone, tá aqui. Muito bom. Para quem tá aí já chegou agora, a gente vai falar sobre sobre os medos, né? Sobre a árvore do medo. E eu vou explicar para vocês aí como que funciona a árvore do medo, tá? Então, primeiro, Henrique chegando aí também, boa noite. Primeiro é o seguinte, imagina assim, para você entender como funciona a árvore do medo, você tem que saber que existem dois tipos de medo só, tá?
Então, muitas vezes você coloca assim vários nomes, são só rótulos que a gente dá, mas os dois medos que a gente tem, que são os medos que fazem a gente normal do ser humano, primeiro é um medo bom, que é o medo de algo real, tá? O que é esse medo de algo real? É o medo que te protege. Esse medo todo ser humano tem que ter. Por quê? Porque se você não consegue ter esse medo, se você não tem esse medo, você se torna aquela pessoa destemida, né? Provavelmente vai dar ruim, provavelmente você vai sair ferido, provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim, né? Já se você tem esse medo, ele vai te proteger dos medos reais, não dos medos imaginários que a gente vai entrar depois. O que seria isso? Imagina o seguinte, você não vai atravessar a rua no meio de uma rodovia, ou sem olhar para os lados. Por quê? Porque você tem um medo ali real, de algo real que pode acontecer. Você não vai talvez correr muito com o carro, talvez você não vai pular de lugares altos, porque você sabe que você pode se machucar. Esse é um medo bom, esse é um medo que te protege, esse medo você tem que ter. Geralmente as pessoas que passam um pouquinho desse medo aí são as pessoas que praticam esportes radicais, isso tudo. Esse cara ele tem que superar um pouco esse medo, né? Mas ainda após algum treino, tem toda uma construção ali, né? Mas é isso. Sobre os medos reais, esses são os medos reais, os medos bons, os medos que a gente tem que ter, tá? E agora a gente vai entrar na árvore do medo, que essa árvore do medo foi a que eu fiz, a teoria da árvore do medo aí que eu postei, achei bem legal os comentários. Quem tá aí agora aí, Henricão chegou aí, ó, Henricão do pedal, cara. Ah, boa, moleque. Então pense o seguinte, essa árvore do medo, ela é os nossos medos que não são reais, tá? Então os nossos medos, deixa eu mandar aviãozinho aqui pra galera. Mandando um aviãozinho, mandando, muito bom, Marcelão. Então, esses medos agora a gente vai entrar na árvore. Enquanto a gente espera aqui, deixa eu só ver se tá, que eu tô tentando gravar o áudio e eu não tô conseguindo. Alt R. Os jogos, não é jogo, não quero jogo, eu quero gravar o áudio que eu não desempenho, não não sei qual que grava aqui, então vai ficar sem gravar. Gravador de vídeo, pode ser gravador de vídeo. Jesus, só um momento, pessoal que tá na live, é que eu fui colocar antes e deu errado, e agora eu tô tentando fazer aqui. Mas beleza, vamos lá, vamos aqui, captura, gravar, gravador de voz, muito bom. Boa noite, Vera, agora sim, agora vai gravar a voz aqui, rapaz. Aê, agora tá gravando o que eu queria, que eu vou gravar o áudio pro podcast também, que eu vou fazer um podcast agora. Então vamos lá, agora que a gente está gravando o áudio, eu vou voltar aqui então. Então vamos lá, os dois medos que a gente tem que ter. Ou que a gente tem que ter, não, que a gente tem. Então a gente tem um medo real, que é o medo que protege a gente, que é aquele medo de coisas reais, que eu tinha falado, que esse medo é bom. Então coisas reais, atravessar a rua, olhando para os lados, né? Você não vai sair correndo. Boa noite, Vera, Lúcia, manda aviãozinho, manda coraçãozinho aí, vamos fazer bombar levar pra galera aí. E aí, esse medo é bom, esse medo é um medo que te protege. Então esse medo, quando a pessoa não tem, ela se torna aquele destemido, aquele cara que provavelmente vai acontecer algum dano físico nele, né? E andar de bike também, Rica. Andar de bike, você vai no seu limite ali, talvez você pegue um pouco mais de velô e quando você vai perdendo o medo, você vai acelerando cada vez mais, indo atrás dos caras de speed. E aí numa dessa pode dar algum errinho ali e provavelmente se der um erro numa velocidade alta de bike, o chão é o limite, né? Que não é muito bom. Então esse é o medo bom, esse daí é legal você ter, não deixando ele crescer muito, mas você tem ele porque esse medo vai te proteger, legal? E agora a gente vem para o outro medo, que é o medo psicológico, que é um medo imaginário. Esse medo é o medo que eu trato, é o medo que hoje eu estou focado, é o medo dos meus clientes, né?
É o medo que eu tô virando especialista aí para atender meus clientes. Por quê? Exemplo hipotético, mais ou menos, viu? É exemplo hipotético. A gente não anda a mais de 50 por hora de bicicleta porque é perigoso. A não ser na descida, mas aí não vem ao caso agora. Mas aí o que acontece? Agora a gente vai para os medos imaginários, os nossos medos psicológicos, que é para isso que tem essa live aqui hoje, é disso que eu vou falar. Então imagina o seguinte, esse medo psicológico que você tem, esse medo imaginário, ele está sempre focando no futuro. Ele através da sua imaginação você gera uma incerteza de futuro. Então o que você faz? Você está aqui, tô aqui no meu momento presente e eu preciso fazer algo, sei lá, eu preciso começar um projeto, amanhã eu vou ter uma entrevista, vou fazer uma live. Então tem vários tipos de projetos, de coisas que a gente vai fazer, né? Você vai se planejando e vem esse medo de futuro, esse medo dessa incerteza. Isso daí é aquela analogia da árvore que eu fiz. Então imagina o seguinte, quando que você começa a sentir esse medo? Lá na sua infância, em algum momento da sua vida, depois que você nasceu, até ali os seus 8 anos, você é apresentado para esse medo. E quando você é apresentado para esse medo, a sua mente entende que aquilo é mal, que aquilo te trouxe uma sensação ruim, e ela faz de tudo para que você não sinta mais aquilo, certo? Então o que acontece? Um exemplo, vou usar o meu exemplo na verdade. Quando eu tinha meus 6 anos, eu fui exposto lá na frente da sala de aula, por uma leitura, pelo meu nome, por tudo mais. E eu criei eu aprendi um medo de exposição ali, tá? Que até então eu não sabia o que era, eu descobri há pouco tempo o que era um medo psicológico, né? E aí esse meu medo de exposição, imagina que ele é uma sementinha, então ele foi plantado lá uma sementinha, como se fosse sementinha da árvore mesmo, da macieira que eu coloquei, que eu achei bem legal. Então imagina uma sementinha da macieira plantado no meu solo fértil de criança, que é o subconsciente, que é a nossa mente. Então esse solo ele é fértil, qualquer coisa que você planta ali na criança vai nascer. Então qualquer sementinha que você coloca ali vai nascer com facilidade, tá? E aí então pense o seguinte, na hora que plantou essa sementinha em mim lá atrás, já gerou aquele incômodo do tipo, pô, tem algo aqui que é errado. Então quando eu passo por essa situação, de novo, eu me sinto incomodado. E aí minha mente já aprendeu. Então foi essa primeira sementinha. Boa noite, Deb. Então, o que acontece? Ao decorrer da minha vida, eu fui passando por outros momentos parecidos ou iguais a esse de exposição. Então, onde eu era exposto a uma situação e eu me sentia mal, todo mundo olhava para mim, eu era o centro das atenções na sala de aula, seja em relacionamentos com meninas ali. Então, tudo isso foi me gerando, foi adubando e regando ali a minha sementinha. E aí de repente ela começou a nascer ali. Então começou a nascer esse meu medo. Até então ele é pequenininho, eu estava ainda com uns 10 anos, 11 anos, ele é pequeno. Ele gera um incômodo, mas ele não me atrapalha. E ao decorrer da minha vida, ali com 15 anos, teve outro fato que aí foi alimentando e abastecendo esse medo. Aqui eu estou falando de fatos grandes, coisas palpáveis, assim, que é muito real, mas às vezes acontecem coisas pequenas que a gente nem dá conta. Mas isso serve para adubar aquele nosso medo, né? Então vai reforçando e a árvore vai ficando cada vez mais forte ali. Então a raiz vai ficando bem firme e aí começa a sair para fora. E quando começa a sair para fora, vem do subconsciente, está a raiz. Quando você começa a tomar consciência desse seu medo, ele já se tornou uma pequena árvore, que ainda não dá frutos, mas é uma pequena árvore. Isso vai reforçando a árvore, isso aí. E aí, conforme vai reforçando essa árvore, ela vai ganhando e vai começar a crescer. Então ela vai ganhando espaço na sua mente, ali no seu subconsciente, e aí ela começa a tampar a sua visão do seu consciente. Então ela saiu para fora e nisso ela começa a deixar a sua visão turva, vamos dizer assim. Porque você só começa a reparar no medo. Então esse medo ali, aquela árvore ficou enorme, a sua mente subconsciente já manda o consciente ali, então ela cresceu, e aí seu consciente, tudo que você vai fazer, ele foca no medo, ele foca sempre nisso para evitar esse medo dessa árvore gigante. E aí no meu caso, o que aconteceu? Eu comecei a fugir da exposição. Então todo momento que eu era buscado por algo, eu corria.
eu começava outro projeto, eu saía daquela situação, eu trocava, eu gostava de... Nossa, passei por vários empregos, vários projetos, onde eu começava e não terminava. Então tudo isso vai reforçando aquele medo. Então conforme eu sinto medo, eu fujo da situação. Eu não enfrento aquele medo, minha árvore fica mais forte. Eu sinto medo, eu fujo da situação, minha árvore fica mais forte. E vai indo, vai indo, vai indo. Até aqui a ideia da árvore ficou clara aí pra vocês. Quem tá acompanhando aí, manda um joinha só pra eu entender. Eu vou continuando aqui, tá? Porque eu sei que tem um delay. E eu vou começar um podcast, por isso que eu estou gravando aqui o áudio, pessoal. Vamos ver se fica bom. Onde eu vou colocar os áudios lá no podcast para quem quiser ir ouvindo, né? Ao decorrer aí do dia. Eu gosto muito de podcast para pedalar, para correr, eu acho bem legal na academia. Boa noite para quem tá chegando aí, Raquel, Brunão, hipnoterapeuta aí também na área. E eu tô falando agora sobre os medos, sobre a árvore do medo aí, galera. Então, o que acontece? Então essa árvore ficou grande, ficou forte. E aí toda aquele a sementinha que foi plantada lá na minha infância, ela cresceu e hoje é uma árvore enorme. A minha árvore é enorme. Mas calma aí que eu vou te explicar, Debbie, como que você faz aí, o que acontece com a árvore, por que você tem que resolver ou cortar ela pela raiz que nem eu fiz, tá? Quando você deixa ela ficar cada vez maior, como toda árvore que é bem regada através dos nossos... Porque assim, ó, como que é a árvore, tudo que você tem de medo na sua vida vem de fora para dentro. Mas para ser resolvido tem que ser de dentro para fora, tá? Então de fora para dentro vem a árvore. Todos esses medos, esse adubo, toda essa regando a árvore aí, tudo que a árvore precisa, esse alimento que a árvore precisa ali, até o sol, o sol também, vem de fora. Enquanto você deixar a árvore lá dentro, ela só vai crescer e ficar cada vez mais forte. Só que aí, o que aconteceu? Deve, até para você ver por que você tem que cortar essa árvore o quanto antes. Em determinado momento, essa árvore começa a dar frutos. E aí, os frutos vão caindo. Imagina uma macieira que começou a dar um monte de maçãs. Só que assim, começa a cair. E aí você, que nem no meu caso, de um medo de exposição, que é um medo psicológico, um medo imaginário, eu comecei a ter outros medos. Então eu comecei a ter medo de julgamento, eu comecei a ter medo de não agradar, eu comecei a ter medo de falar não, eu comecei a ter medo de não me impor. Então você começa um medo atrás do outro, porque são as maçãzinhas que vão caindo naquele solo fértil, onde a sua mente já sabe como cultivar aquele medo. Afinal de contas, para sua mente, se você sentiu medo e fugiu da situação, é bom, ela fez o trabalho dela. Entendeu? Desculpa sair no meio da live, não, fica tranquilo aí. E aí o que acontece? Depois a minha net tá ruim, estava travando na live, deixa um like aqui. Depois eu vou ver podcast. Beleza, Ricão, fica tranquilo, irmão. Vai ficar gravado no IGTV, tá? Depois se quiser acompanha lá, eu vou deixar no IGTV também. E aí o podcast depois eu passo pra vocês, aí eu faço um post lá. Mas voltando, e aí a sua árvore cresceu, ou no caso a minha árvore, e aí começou a cair as maçãs. E essas maçãs foi gerando outros medos. O que você tem que entender aqui, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Existem dois tipos de medo só. Que é o medo bom, que te protege, que foi aquele que eu falei lá no começo. E o medo imaginário, o medo psicológico. O resto é rótulo que a gente coloca. Então esse meu medo de exposição foi um rótulo que eu dei. Meu medo de julgamento foi um rótulo que eu dei. Então é tudo rótulo. Mas são várias árvores. Certo? Que são a sua imaginação. Ficou claro até aqui, Deb, pra gente prosseguir aí? Ficou claro pra quem tá na live? Vou tomar uma água aqui. Vamos continuando aqui. Então o que acontece? Se você não poda logo essa árvore aí, não corta o mal pela raiz, ela começa a dar frutos e aí começa a vir outras árvores. E conforme mais tempo ela vai ficando, mais tempo você vai sendo consumido por esse medo, vai gerando outros medos. E um medo vai fortalecendo o outro, porque a sua mente, entende o seguinte, a mente humana serve para manter vivo hoje. A nossa mente, consciente, subconsciente, tudo, nossa mente ela é um conjunto de coisas para nos manter vivo hoje. Ela não quer que você sofra.
Ela só quer se manter viva. Ela não está preocupada se você está bem psicologicamente, se você está bem de saúde, se você está obeso, se você está magro. Ela não tá cagando para a informação. O importante é você estar vivo. Se você está vivo hoje, o trabalho está feito. A minha árvore é uma jaqueira. Não sei se é assim que escreve. A nossa bióloga pode responder aí, mas deve ser. Mas deu para entender, ó, já tem uns negócios grandes aí. Boa noite, Marta. Então pense o seguinte, Deb, você tem que cortar a sua árvore agora. Você tem que resolver isso agora. Por quê? Ela vai gerando outros medos, que nem no meu caso. E aí você não faz mais nada. Você está travado em todos os quesitos ali. E aí começa a sair do seu controle. E aí vira uma ansiedade. E aí vira uma crise de ansiedade, né? Ansiedade a gente tem normal, mas aí vira uma crise de ansiedade, tá? E aí como que você resolve isso? Que agora vem o pulo do gato. No meu caso, eu entendi esses dois medos através da terapia, onde eu comecei a me olhar de fora. A terapia ela faz isso. A hipnoterapia, que é o que eu trabalho, a hipnose, a gente faz uma desassociação ali, onde você entende que a mente é uma coisa e quem pensa é você, quem domina a mente sou eu hoje. Então eu falar pra você assim, eu cortei meu mal pela raiz. Ainda me gera incômodo quando eu penso em fazer um vídeo, quando eu tô aqui, porque é normal do ser humano. Tem uma pesquisa, foi feita, se eu não me engano, na Inglaterra, em 2015, e fizeram uma pesquisa lá e assim, colocaram alguns medos, né? Então tem os medos até do livro do Napoleão Hill, ele usa, que é o medo da morte, o medo de falar em público, né? O medo do julgamento, o medo da pobreza, tudo. E fizeram a pesquisa dos medos e perguntaram qual era o maior medo que as pessoas sentiam. E o medo da exposição, o medo de falar em público foi maior do que o medo da morte. Olha que interessante. A galera, sim, você tem medo de falar em público por causa de julgamento, por causa de N coisas, N fatores, que no meu caso foi por causa da infância, ali, que eu aprendi que sempre quando eu falava em público, eu me expunha, era ruim pra mim. Então eu fugia. Aí me gerou esse medo, que é o meu medo psicológico aí, que depois eu entendi. Mas o medo da morte é um negócio que é certeza que a gente vai ter, né? Porque assim, a gente vai morrer. E o medo de falar em público foi mais traumatizante assim, pra galera do que o medo de saber que vai morrer. Isso é muito louco, o ser humano. Por quê? Porque a gente não sabe quando vai morrer. Agora, a exposição, o falar em público, a gente sabe que quando a gente se expõe, quando a gente fala em público, você já vai gerar, já deu pano pra manga pra alguém falar alguma coisa de você, né? Essa exposição é muito necessária nos dias de hoje. É isso aí. Então, o que acontece? Por que eu tô fazendo essas lives também? Porque hoje em dia, quem não aparece, quem não faz um vídeo, quem não faz uma live, simplesmente está morto no mundo digital. Que hoje em dia o mundo digital é uma realidade, a internet é uma realidade. Hoje em dia você tem que estar na internet, você tem que ter um Instagram, dependendo do seu público você tem que ter um Facebook, dependendo do seu público você tem que ter um TikTok, não sei o que. Então hoje em dia, se você não tem um LinkedIn bem ajeitadinho lá, com foto bonita, com uns posts bacanas, uns vídeos, algumas empresas nem te contratam. Então hoje em dia é sobrevivência falar em público, hoje em dia é sobrevivência ver vídeos. Se você pegar na história toda da humanidade, todo mundo que sobressaiu, todo mundo que tem um nome marcado na história foi o cara que sabia falar, um bom orador. Era o cara que aparecia, era o cara que defendia as ideias dele, era o cara que era disruptivo ali e batia e mostrava a cara dele. E aí você pode pegar desde Jesus, Einstein, uma galera da história, né? E as reuniões remotas, então aí ele tá falando, as reuniões remotas, a internet está em toda a área. É isso aí, hoje em dia com a Covid então nem se fala. Tem um cara que hoje em dia é muito falado por causa do investimento, que é o Warren Buffett. Se eu errei o nome dele, alguém me corrige aí. Que ele é um dos maiores investidores do mundo, é parceiro do Bill Gates, não sei o quê. E a vida dele melhorou, ele começou a ganhar dinheiro mesmo. Hoje o cara tem, acho que se eu não me engano, é mais de 100 bilhões, não, 100 milhões ou de dólares investidos. É um número astronômico para nós aí, ainda. Mas ele só conseguiu ganhar esse dinheiro quando ele começou a aparecer. Ele tinha problema de exposição também, ele tinha esse medo. E quando ele fez um curso de oratória, foi onde ele começou a se destacar e fazer parcerias. Então hoje, para você fazer uma parceria,
hoje para você vender um trabalho, hoje para você fazer uma reunião, para você se destacar na sua empresa, para você crescer na sua empresa e receber até uma promoção, as pessoas que falam, as pessoas que se expõem, as pessoas que aparecem são as que mais têm chance. É estatística, né? Então quando você se expõe, quando você palestra, quando você mostra a cara, quando você faz lives hoje em dia, você está um passo à frente de quem não faz. Então é muito importante você conseguir lidar com esses medos. E aí, até agora ficou claro aí, deu para identificar aí por que vocês têm que se livrar desses medos? Vamos tomar água. E aí, retomando aqui, como que você pode fazer isso? Por quê? Imagina que a sua árvore está plantada no seu subconsciente. O subconsciente é a camada abaixo do nosso consciente ali, né? Pela literatura da hipnoterapia, a gente fala que é o inconsciente, subconsciente e consciente, tá? Aí você pode ir para Freud, aí tem um monte de... Mas é a que a gente usa na hipnoterapia porque é mais didático. E aí o que acontece? As raízes foram presas lá no seu subconsciente. Então, por mais que você resolva... Ah, legal, deu para entender. Beleza, Deb. Ivy também. Por mais que você resolva ali no consciente, que você treinando, você consiga resolver isso, você vai conseguir entender, até superar o seu medo de forma consciente. Através da ação, através do fazer, através do dia a dia ali, do treinamento, né? Então a ação supera o medo, isso é real. Mas ainda vai ter a raiz plantadinha lá no seu subconsciente. E aí quando você começa a fazer isso através da ação, e tô fazendo vídeo, tô fazendo live, nossa, comecei, você começa a se destacar, é natural. Quando você começa a se mostrar, você começa a se destacar. Hoje em dia nem se fala. Só que aí o que acontece? Tem aquele negócio aí, né? Falando de árvore, a árvore que dá fruto é a que recebe pedrada. A árvore seca, ninguém dá pedrada. Então tem essas coisas no interior. Eu ouvi alguém falando, não vou me lembrar quem é, acho que foi o Joel, o Jota, alguém assim. Então imagina o seguinte, quando você começa a falar, quando você começa a levar a sua luz, quando você começa a levar a sua sombra ali pra galera, iluminar a vida da galera, a sombra não, a sua luz, e aí você começa a iluminar a vida da galera, passar a sua verdade pra frente, impactar vidas, que nem eu tô fazendo aqui, que nem a Debbie se identificou aí, e aí, pô, a galera vai ter gente que vai lá só pra te encher o saco. E quando você não resolve isso no nível ali mais profundo do subconsciente, uma pequena tem 200 comentários da hora ali pra você, pô, obrigado, o seu post me ajudou, isso foi bem legal, isso foi legal, mané, não sei o quê. Alguém vai lá e fala, pô, mó merda, isso que você tá falando é mentira, não acredito. E você vai focar nisso. Por quê? Porque você tem uma raiz plantadinha lá desse medo, desse problema de falar em público, desse problema de exposição. E aí o que acontece? A raiz está lá. Isso daí vai começar a regar de novo sua planta, a adubar de novo sua plantinha. E ela vai começar a crescer novamente. Então o meio de você resolver isso é indo lá no subconsciente e podando ali, arrancando a raiz. Porque aí você começa a entender que aquilo ali foi plantado através do externo, então você recebeu aquela informação em algum período da sua vida, sempre vindo do externo, e aí você consegue, entendendo isso, você consegue olhar e desassociar, fala, pô, isso não é meu, isso não está aqui. Através da hipnose, na hipnoterapia, a gente volta lá, ressignifica e dá uma nova versão para aquilo. Você vai lembrar daquele fato, mas aquele fato vai te fortalecer. Onde eu estava lá com meus 6 anos exposto e me fortaleceu. Que eu entendo que se eu não passasse por aquilo, hoje eu não estaria aqui. Eu entendo que aquele momento eu tirei a emoção ruim de lá e me trouxe uma emoção boa. Afinal de contas foi a primeira vez que eu fiz. E eu entendo isso hoje. Naquele momento eu não entendi, era só um trauma. Tá? Então fazer essa ressignificação é importante. Mas você pode, através de treinamento, através de fazer, conseguir superar isso mais tranquilo. Nicole, boa noite. Então você consegue se libertar dos medos sozinho, mas através de uma terapia, através de uma hipnose, alguma coisa assim, mais focada porque você quer, é melhor, é mais direta e mais rápida. Sozinho, pô, vai conseguir tranquilo. Mas e aí um outro fato muito importante:
Quando a gente faz a terapia, quando a gente faz a hipnoterapia, a gente vai de dentro para fora. Então eu te levo na sua verdade, no seu interior, em quem você é ali de verdade, e dali vem o seu poder para você conseguir superar esse medo e se livrar dele. Quando vem de fora para dentro é mais complicado, ainda mais na fase adulta. Então quando leio um livro, vejo vídeos, vejo aula, vejo os cursos, dá para conseguir superar o medo? Dá, mas você não vai ressignificar, você não vai tirar lá a raiz do problema. Ela vai sempre continuar lá e sempre te dar aquele incômodozinho. Então o que você faz? O livro, pô, é legal, mas você pensa por que não vai fazer esse trabalho tão forte que nem uma terapia? Porque ele não vai vir de dentro para fora, ele vai vir de fora para dentro. E aí ele vai ter que entrar, passar pelo consciente, fator crítico, subconsciente, em todo o processo. E isso demanda mais tempo. E aí lembra, quanto mais tempo ficar, mais a árvore cresce. Ficou claro até aqui para quem tá aí? Quem chegou agora, eu tô falando de medos aí, Nicole. Quero saber se vocês têm alguma pergunta para fazer sobre medos. Estamos aqui gravando o podcast, primeiro dia de podcast aqui, vamos ver se vai ficar bom o áudio, se vai ficar legal. Se ficar legal, subo e vamos compartilhar com o mundo essa ideia. Acho que tá todo mundo até aqui, tá todo mundo comigo, quem tá aí na live, maravilhoso, beleza. E aí o que acontece? Vamos lá. Então voltando, aí você fez tudo isso, legal, ressignifiquei, consegui aqui, através da terapia, superei meus medos, pô, tô bacana, legal. Aí você tem que fazer, aí você tem que botar a prova. Caraca, adorei o conteúdo, mas meu celular tá descarregando. Vai ficar gravado, né? Sim, vai ficar gravado no IGTV e talvez no podcast se der certo. Vai dar certo aqui que a gente já sabe que vai dar certo. Se não der, eu faço de novo. Mas vai ficar gravado sim, porque o medo infantil traz tanta consequência ruim para a nossa vida adulta. Então, Nicole, é exatamente o que eu estava falando. Você chegou agora, eu vou te falar. O medo infantil, nossos medos são aprendidos na nossa infância, sempre. Tá? Então, até assim, os seus 8 anos ali, é o momento que você aprende os seus medos. Depois disso, ele só vem sendo fortalecido. E vai chegar num determinado momento que a sua árvore lá, imagina, aprendeu o medo, é a semente que foi plantada. Vou dar uma explicação rápida aqui. Vai sendo fortalecida, essa árvore cresceu. Na hora que a árvore cresce, que ela começa a te travar. E isso acontece na vida adulta. Porque você tem que passar por vários momentos semelhantes para ir fortalecendo aquela árvore. Ou iguais, né? Para ir fortalecendo aquela árvore. E aí na vida adulta que a gente sente. Então quando a gente é criança a gente quase não tem medo, porque o medo, por mais que você sinta medinho ali, medinho aqui, tá pequeno. Depois que a gente vai trabalhando ele, associando ele, porque a nossa mente trabalha por associação também, tá? Legal, deve entender, o povo vai ficar gravado. E é isso, então falamos dos medos, tudo. E depois da terapia o próximo passo é o quê? É o fazer, é o se colocar, se expor. Então vamos falar de falar em público. Você vai lá, ressignifica, faz tudo, não sei o que. Como você vai saber se tá bom? Como você vai saber se deu certo? Quando você fala, quando você se expõe, quando você se joga. E aí, se você se jogar e ver que deu certo ali, pô, você vai sentir que deu certo na hora que você colocar a prova aquele negócio, entendeu? Da onde vem o medo do abandono? A influência da minha vida por falta de... É isso aí, Nicole, é da onde vem, é tudo que você passou lá atrás, mas assim... às vezes o medo que você sente, o medo do abandono que a gente colocou aí, pode ser real ou imaginário, tá? Quando a gente se fala de subconsciente, quando a gente se fala de coisas que vinda lá da infância, pode ser que tenha acontecido ou não, mas o importante é que sua mente traz esse incômodo e isso precisa ser resolvido. No seu caso, acho que já foi resolvido uma boa parte, mas sempre precisa ser resolvido algo. E aí, quando a gente resolve algo ali que está muito grande, tem outras coisas que a gente já resolve ali. Então, imagina o seguinte: eu falei da árvore, vamos voltar aqui na árvore. A árvore cresceu, caiu os frutos. Quando eu resolvo a árvore grande, automaticamente minha mente já entende como resolve o resto.
E aí ela vai resolvendo os outros. Então fica muito mais fácil. Quando eu supero um medo, fica muito mais fácil superar o próximo. E assim por diante. E cada vez mais você vai superando os medos. E aí fica muito mais fácil. Muito bom, Nicole. Você é a grande parte. Você é... Pô, não fala assim não que eu tô aqui na live eu vou ficar vermelho. Mas obrigado aí, Nicole, pelo reconhecimento. E é isso aí, galera. Então hoje foi uma live, primeira live. Farei uma live na quarta-feira, mesmo horário, vou confirmar o horário, mesmo horário, às 19h59, onde eu vou falar sobre a parte da ressignificação dos medos, como você faz, o que você tem que fazer, qual o papel que ele tem na sua vida, o que é isso, como a hipnoterapia age, tudo isso. Vou falar lá na frente, na quarta-feira, o mesmo horário, tá? Quem ficou comigo aí até agora, obrigado. Vamos ver se tá dando certo aqui o podcast. Já vou subir ele. Vamos ver qual plataforma ele vai estar. Mas postarei no feed aí, nos stories também. E vou compartilhar. Só vou ver se o áudio ficou bom, que meu microfone não sabemos ainda. Mas é isso aí. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Durmam bem. Quem for dormir, né? Quem tá vendo gravado... Dependendo do horário aí, que tenha um ótimo dia. Se for à noite, que durma bem. E qualquer dúvida, manda aí no direct, manda no comentário que a gente esclarece. Uma boa noite, muito obrigado! Tcharam!